Alô, amigos da TV Aberta. Estamos dando início a mais um programa AFIPESP na TV. Como combinamos no programa anterior, nós voltaríamos hoje com os nossos entrevistados, que é o Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto e o Antônio Luiz Pires Neto, a quem cumprimentamos, e vamos fazer um breve intervalo e voltamos para o prosseguimento da entrevista iniciada na semana anterior. Até já, então. Olá, vamos conhecer os entrevistados da semana? Jaime Martins de Oliveira Neto é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e foi presidente da APAMages. É juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo e foi fundador do Instituto Paulista de Magistrados. Quem acompanha essa conversa é o conselheiro da AFIPESP, Antônio Luiz Pires Neto, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confira essa entrevista exclusiva no programa AFIPESP na TV. Como já foi dito aí na apresentação, hoje nós recebemos o presidente da AMB. É bom que a gente frise bem, o Dr. Jaime foi o presidente da APAMages, e pelo sucesso na APAMages ele foi guindado a esse honroso cargo maior da AMB, Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto. E para nossa alegria também, o nosso conselheiro da AFIPESP, o desembargador Antônio Luiz Pires Neto, ambos da magistratura, obviamente. Bem, vamos, nesse programa, eu queria saber o seguinte: o nosso país, doutor Jaime, ele tem segurança jurídica? Olha, a segurança jurídica é, talvez, podemos dizer, aquilo que tem de mais importante quando a gente começa a estudar direito, introdução ao estudo do direito, um pouco de filosofia do direito. Nós entendemos que é fundamental que o direito tenha segurança. Que segurança é essa? É uma previsibilidade, um mínimo de previsibilidade. É óbvio que você não consegue prever e nem pode prever aquilo que o juiz vai decidir. Mas, pela análise do sistema jurídico, você tem que ter uma previsibilidade dos caminhos possíveis, das decisões possíveis que possam advir do judiciário. O que tem acontecido nos últimos anos é uma certa insegurança jurídica. O próprio Supremo Tribunal Federal tem modificado as posições, e eu me referi ainda, acho que no programa anterior, àquela questão, por exemplo, da recorribilidade após a decisão condenatória em segundo grau. O Supremo tinha o entendimento de que se poderia recorrer em liberdade até o trânsito em julgado. Num determinado instante, o Supremo reunido entende diferente, diz que não. Após a condenação em segundo grau, deve ser condenado, o acusado condenado, ele deve ser recolhido para cumprir a pena, deve-se iniciar o cumprimento da pena, se for em regime fechado, mas se inicia o cumprimento da pena, porque isso não ofende os princípios constitucionais. Mas, na sequência, 2 dos ministros que ficaram vencidos na tese já concederam liminares ou deram decisões em sentido contrário àquilo que foi decidido pelo Pleno. Por que eu cito esse caso como exemplo? Porque isso gera insegurança jurídica. E alguns ministros do Supremo também foram a público para dizer: precisamos rever de novo a decisão. Isso também gera mais insegurança jurídica. Isso é um exemplo para mostrar por quê. A segurança jurídica ela vale tanto para os juízes das instâncias inferiores, que precisam de um norte. Olha, se o Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo, já decidiu assim, então esse é o norte que se vai seguir. Mas também a comunidade, também a população sabe que, sendo aquela a orientação do Supremo, assim deve se pautar, ou pelo menos tem condições de pautar a sua conduta, sabendo que se ofender ou se infringir determinada, vai sofrer aquelas consequências que o órgão máximo já disse que vai ser aplicada. Então, a mudança sistemática de legislação, mudança sistemática, e o Brasil é useiro e vezeiro em ficar mudando a legislação,
Outras, para além da mudança sistemática da legislação, a mudança de interpretação da mesma norma, ou o que hoje se chama de mutação constitucional, ou seja, dá-se uma nova interpretação à Constituição sem que ela tenha alterado o seu texto, tudo isso, num momento único, acaba trazendo alguma insegurança. E aí aquela quantidade de decisões diferentes para a mesma situação aumenta a sensação de insegurança. Por isso é fundamental que o Poder Judiciário faça também o seu juízo de valor e faça também o seu trabalho interno junto ao Parlamento, junto ao próprio Supremo e mesmo às cortes nos seus estados para tentar uniformizar o entendimento. É muito importante a uniformização dos entendimentos, é lógico que de uma maneira democrática, não imposta, né, de uma maneira debatida, que as questões, quando novas, sejam efetivamente debatidas nos tribunais, mas depois que fechado o entendimento, é preciso que aquele entendimento seja cumprido, seja seguido, até que novas questões lá adiante, num outro período, possa se mudarem as circunstâncias de fato, a alterarem aquela mudança de posicionamento. Mas a questão da segurança jurídica, ela precisa ser enfrentada também, porque um dos problemas que nós talvez tenhamos que aumente o volume de processos no judiciário é justamente você não ter os nortes, os paradigmas das decisões. Veja, o Supremo e também o STJ têm várias decisões que eles precisam tomar em casos de demandas repetitivas. Enquanto essas demandas não são solucionadas, isso gera lá na ponta uma certa insegurança. As pessoas não sabendo qual é a decisão final daquele caso, em matéria de consumo especialmente, não é? Aquilo aumenta o volume de processos. Então, nós precisamos caminhar mais rapidamente com a solução das demandas repetitivas para dar os nortes que os juristas, sejam juízes, advogados e promotores, defensores, delegados, saibam como agir naquela situação. E você ficar anos aguardando para decidir demandas repetitivas, no meu ponto de vista, com devida vênia, acaba prejudicando e gerando instabilidade e insegurança. Egresso do órgão especial colegiado lá do Tribunal de Justiça, como é que o senhor vê essa insegurança jurídica? O doutor Jair acabou de dizer, realmente gera uma instabilidade, eu diria, emocional na população, porque às vezes pessoas do povo que não são conhecedores do direito, não são profissionais do direito, veem certas decisões num sentido ou no outro, contrariando uma orientação que já vinha sendo feita, uma decisão em benefício de alguém, para favorecer alguém, que não é o caso. Muitas vezes o Supremo, nesse caso da prisão após o julgamento da apelação, no recurso da apelação, vinha mantendo o entendimento que vinha com base no voto do ministro Sidney Sanches, ainda ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo vem adotando desde então a linha de que, julgada a apelação no Tribunal Estadual, que, como o doutor Jaime diz, os tribunais estaduais julgam 80% dos processos, que representa também dos processos criminais, que são os casos de crimes comuns, né, que incomodam mais a população. Julgada a apelação, nega-se o provimento da apelação, mantém-se a condenação, espécie de mandado de prisão. Aí veio uma decisão do Supremo, aí vem a insegurança que o Dr. Jair tecnicamente citou com perfeição. A norma constitucional não mudou, era a mesma. E como é que, de repente, o Supremo muda o entendimento e diz, não, mas isso aqui fere o princípio constitucional, o princípio da inocência, o princípio da não culpabilidade. Mas a norma é a mesma. Então, bota na cabeça de um cidadão que isso aconteceu, que não foi para favorecer alguém. Não foi, porque cabeça de juiz, a gente costuma dizer que, às vezes, cada um tem a sua independência. Mas realmente, isso prejudica muito. Isso prejudica a instituição. Porque o judiciário acaba sofrendo as consequências dessas mudanças, dessa instabilidade. Exato. Doutor Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da AMB. Os juízes criaram a Frente de Trabalho contra a Reforma da Previdência, tendo o apoio da AMB. O que o senhor pode falar sobre esse tema? Olha, Duarte, esse talvez seja o tema que
mas mobilizou não só a magistratura, mas acho que todo o serviço público. Nós, no início desse ano, janeiro, começamos com um governo determinado a aprovar uma reforma da Previdência que praticamente liquida com a Previdência Pública, acaba com uma Previdência e acaba com um modelo de Previdência que o Brasil vinha seguindo há muitos anos. E queria acabar de uma vez. O que nós tentamos, num determinado momento, conversar, mas olha, se você quer criar um novo modelo, que você o faça a partir de agora. Mas as pessoas que você contratou com eles num determinado modelo, é desumano, para não dizer desonesto, você chegar no final, quando essas pessoas estão próximas à obtenção da sua aposentadoria, que ingressaram, que foram atraídas para esse serviço por conta daquele regime jurídico que o cargo oferecia, e você chegar então agora no final e dizer a eles, servidores, juízes, promotores e todos eles, olha, esse regime não vai existir mais, você não teve oportunidade de contribuir para um regime de previdência privada que não existia à ocasião, não existia como existe hoje, né? Então o governo, evidentemente, num determinado momento decidiu que ele vai copiar o sistema americano, ou seja, vai instituir no Brasil o regime da previdência privada, são os fundos de previdência privada os que vão ficar fortes daqui para frente, porque o governo quer acabar com a previdência pública, isso é evidente. O governo não é transparente na apresentação dos números, a previdência pública urbana não é a grande vilã do sistema previdenciário, é o sistema de previdência rural, e isso o governo não quer enfrentar. Então, a AMB, o Ministério Público, as associações de servidores criaram as frentes associativas em todos os estados, porque não era só um ataque à previdência pública da magistratura, não, é um ataque à previdência pública geral. Eles querem acabar com todo o sistema de previdência pública. Graças também à atuação de inúmeros parlamentares no Congresso Nacional, em todos os estados, mas no caso do estado de São Paulo, o deputado Arnaldo Faria de Sá também cedeu e começou a fazer dentro do seu próprio escritório, trazendo todas as frentes, todas as associações para um debate, para uma discussão. Então isso fez com que conseguíssemos levar ao Congresso Nacional essa realidade. E aí o governo não conseguiu avançar, graças a Deus, porque seria um desastre se tivesse conseguido, e infelizmente conseguiu o apoio de parte considerável da mídia, das grandes redes de televisão, que na verdade também tem esse discurso, adotar o discurso de que o servidor é o grande vilão do sistema previdenciário, ou o servidor é o grande vilão da crise nacional, que absolutamente não era verdadeiro, pelo contrário, uma mentira muito grande. Eu tenho uma pauta extensíssima e o assunto é cativante, mas vamos deixar para uma outra oportunidade e vamos agora para a despedida do Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto. Doutor Duarte, para mim foi uma honra, eu estou muito à disposição, preciso do apoio, como colocamos a AMB também à disposição da Associação dos Funcionários, esperando também contar com este apoio, porque as demandas contra o serviço público não cessam. E agora a saudação final do Dr. Antônio Luiz Pires Neto, do nosso Conselho Deliberativo da FIPESP. Doutor Duarte, a mim só resta agradecer a gentileza do convite, reitero o agradecimento ao senhor me ter feito essa deferência e colocar aqui ao lado do Dr. Jaime, a quem admiro há muito tempo, desde os tempos de presidência da PAMAGES. Votei nele para presidente da PAMAGES, votei para presidente da MD, voto na reeleição, porque realmente é um presidente que merece todo o nosso apoio, toda a nossa consideração, e que está demonstrando agora à frente da MB, que tem uma abrangência nacional, o trabalho efetivo e dedicado em benefício da magistratura e, por extensão, a todo o servidor público, porque o que interessa à magistratura interessa ao servidor público em geral. Obrigado. Muito obrigado aos senhores que participaram do programa AFIPESP na TV. Olá! Hoje vamos registrar o sucesso do 5º Festival de Sabores da AFIPESP, que aconteceu de 12 a 29 de setembro no restaurante da Sede Social.
Neste ano, uma comissão julgadora selecionou os pratos das unidades de lazer com a ajuda de associados que foram voluntários na degustação. Cada dia do festival, um prato salgado e uma sobremesa integraram o cardápio do restaurante da capital. O Festival de Sabores foi idealizado pelo presidente Antônio Carlos Duarte Moreira com o objetivo de divulgar para os associados da capital as deliciosas receitas que são preparadas nas unidades de lazer. Se você quiser conferir alguma receita, acesse o site da associação, onde todas estão disponíveis. Até breve! Olá! Hoje vamos conhecer mais uma atividade de sucesso da Coordenadoria de Educação e Cultura, o encontro poético chamado Um pouco de poesia nas agruras do dia a dia. Essa atividade foi implantada na FEPESP para promover a integração social e cultural dos associados em ambiente livre de debate. Inicialmente, o grupo reunido fazia a leitura de debate de textos e poesias pré-selecionados de autores brasileiros. A atividade evoluiu com um público constante e ávido por novidades. Com isso, a coordenadora Maria Edna Silva Rosa resolveu inovar e trazer autores para o debate. No dia 26 de setembro, na Biblioteca Professor Alberto Rovai, o encontro foi realizado com a escritora Suzete Carvalho. Na abertura, um breve currículo da escritora foi lido para os associados. E hoje a minha intenção é ler 5 microcontos macro-realistas. O que é isso? São contos que são bem simplificados, na medida do possível, bem mesmo simplificados, mas que são baseados em alguma realidade. Ou eu assisti alguma coisa, ou alguém de perto comentou. Tem sempre a ver com uma coisa forte da realidade. E lógico, como conto, tem sempre alguma coisa para fazer com que fique talvez mais poético ou menos triste, né? Porque senão não valeria a pena, talvez. No transcorrer da atividade, com trechos de obras distintas, Suzete Carvalho colocou em debate temas como assédio moral, violência. Sem dúvida é um menosprezo. Mas hoje em dia existe uma palavra que a gente tem tentado trazer à baila e mostrar que vem acontecendo desde sempre, que se chama assédio. Isso é assédio moral de ambas as partes. Preconceito de gênero. Vocês acreditam que essas coisas acontecem? Só que esse vem com um preconceito violento, né? Quer dizer, você está conversando com uma pessoa que é um ser humano, que pouco importa se é homem, mulher, preto, branco, azul, amarelo, o que ele pensa, o que ele faz, né? O outro é um ser humano, tanto quanto você, que merece o mesmo respeito que você. E justiça social. Eu queria trocar ideias com vocês também sobre essa nova geração e a perspicácia, né? E essa coisa de falar o que pensa. E vocês não acham que essa nova geração vai salvar a gente? Nossa equipe de reportagem gravou entrevistas com os participantes que comentaram sobre o evento e também sobre o debate promovido com a escritora Suzete Carvalho. Nós estamos aqui para ouvir a leitura de coisas simples e que enternecem o nosso coração. O livro que hoje foi exposto de presente para muita gente, e mesmo a parte da literatura que foi falada, foi um presente da autora para todas nós. Ela mostra a vivência que ela tem e, em particular, o que mais eu admiro na autora Suzete é sua humildade. Sabendo tanto, chega em tão síntese de pensamento, de coisas que ela lê, ela deixa na essência aquilo que a gente deve praticar. Durante a minha vida,
Desde criança, eu sempre quis ser professora e me tornei, e depois me tornei também bibliotecária. Então, o livro, para mim, é mais do que um amigo, e eu me sinto passar e viajar outras vidas através deles. Aqui há momentos que você tem oportunidade de dialogar, de refletir, de trocar ideias sobre vários assuntos, porque nada é cerceado. Olha, através da publicação da associação, que eu há 38 anos sou sócio, mas só agora, depois da aposentadoria do Estado, que sosseguei, é que eu comecei a procurar um local onde enriquecesse mais o conhecimento da gente, nosso. Então eu vim aqui e estou muito feliz por esse momento, encontrar tantas pessoas agradáveis, tantas pessoas com conhecimento e uma cultura fantástica. E o saber não ocupa espaço. A poesia já me encanta há muitos anos. O que me atraiu é o tema encontro poético. É um tema de muito interesse para mim. E eu tinha muita curiosidade para ver como que vocês desenvolviam isto. Eu queria ver, eu queria conhecer e graças a Deus eu vim. Foi uma grata surpresa, superou minha expectativa, foi muito melhor do que eu imaginava que pudesse ser. É uma delícia vir aqui. Eu comecei a vir a primeira vez e não quero mais parar. Eu só não venho quando não posso vir mesmo. Até agora, quando eu comecei a vir, não faltei nenhuma vez. Sempre dei o jeitinho de tentar vir. É uma delícia. É fundamental. É um momento assim promissor. Nós que estamos principalmente na maioridade, estamos procurando coisas que nos faz bem, que nos ativa a mente. Então, este encontro nosso é ímpar. Pessoas muito inteligentes, boas, fazemos amizades, fazemos grupos. Então, a FEPESP está de parabéns por nos proporcionar isso desde quando nós estávamos preparando para a aposentadoria. Então, a gente só tem a agradecer. E pedimos que os outros associados venham até nós, porque temos muitas coisas boas para trocar, muitas ideias maravilhosas. A escritora Suzete Carvalho falou sobre o encontro. Bom, não é a primeira vez que eu participo, né? E esse contato tão próximo, tão intimista, essa troca que a gente consegue num lugar como este, num ambiente como este, é muito raro, sabe? Eu tenho feito muitas palestras. Maior o número de pessoas, sempre a distância fica um pouquinho maior. Então, esta biblioteca me inspira. E foi bom demais encontrar essa turma com ideias tão diferentes, com vivências e sofrências tão diferentes. Eu falei sobre 5 microcontos macro-realistas, que é uma das linhas assim, que eu tenho no trabalho. Eu faço muita poesia, acho que o que eu mais faço é poesia, mas de vez em quando eu preciso pôr para fora coisas que eu ouço, que eu assisto, que eu vejo, que eu vivencio. Então é uma forma, né, de fazer isso, escrevendo microcontos macro-realistas. E eu fiz uma seleção para publicar nesse livro, Inspiração em Versos 3, né? Já houve outras das quais eu participei também. Neste eu fui convidada para fazer o prefácio e posteriormente para participar com alguma coisa da minha autoria. E eu escolhi esses 5 porque achei que eles eram diversificados de alguma maneira, mas por outro lado, não se falou nisso na conversa, mas achei muito interessante que eu descobri neste momento. Eu comecei com um conto de morte e terminei com um conto de vida, com um conto de uma criança de 6 anos. Então, essa coisa da intuição, você não sabe às vezes por que fez, e os outros ajudam a descobrir. É muito bom.
O Encontro Poético é uma atividade mensal nas terças-feiras, a partir das 11 horas. Se você gosta de uma boa literatura, participe! A agenda completa pode ser conhecida pelo site da FEPESP. Obrigada e até breve! Olá! As festas de fim de ano estão próximas e um ano que o Brasil passou por muitas surpresas econômicas. Com certeza será preciso uma boa dose de criatividade para fazer das reuniões de Natal e Ano Novo momentos de boa mesa. E foi pensando nessa versatilidade que conseguimos uma receita especial da unidade AFEPESP São Pedro, o legítimo risoto. O risoto é um prato italiano que ganhou o paladar dos brasileiros. Fácil de preparar, sofisticado e combina muito com festas. Vamos conhecer os ingredientes? 1 kg de arroz arbóreo, uma cebola média cortada em cubos pequenos, 250 ml de vinho branco, 30 gramas de manteiga, 300 gramas de parmesão ralado e 200 gramas de tomate seco. Para o caldo especial que cozinha o arroz, chamado de brodo, você vai precisar 7 litros de água, 2 coxas de galinha sem pele, 1 tomate sem pele e sem sementes, 4 cebolas, 2 cenouras, 2 talos de salsão, 2 dentes de alho descascados e inteiros, 2 batatas descascadas e cheiro verde. Vamos conhecer o passo a passo da receita com o chefe de cozinha da sede, Marcelo Bueno. A primeira etapa é fazer o caldo brodo cozinhando todos os ingredientes até ficarem macios. Depois, passe em uma peneira e reserve. Para fazer o arroz arbóreo, você precisa dourar a cebola em cubos na manteiga, acrescentar o arroz e mexer sem parar. Coloque aos poucos o vinho branco, continue mexendo e acrescente o caldo brodo até o arroz ficar al dente. Para finalizar o risoto, coloque o parmesão e os tomates secos. O risoto é um prato que você pode preparar para a sua família nas confraternizações de fim de ano. O arroz significa fartura em vários países e certamente trará boa sorte para todos nós. Fique com imagens selecionadas da unidade AFEPESP São Pedro. Obrigada por sua audiência e até breve.